Meu nome é César Duarte, engenheiro mecânico, formado na Escola Nacional de Engenharia em 1965, no Largo de São Francisco, última turma do Largo. Desde o primeiro ano, na verdade, desde a primeira semana do primeiro ano, eu entrei dentro de fábrica. Portanto, os primeiros 5 anos como estagiário e dali para frente, durante 55 anos, como engenheiro, projetando e construindo equipamentos, máquinas, estruturas, nos mais diversos segmentos, de conformidade com o andor da carruagem da economia brasileira. Portanto, para que nós possamos falar alguma coisa sobre um projeto de país soberano, nós devemos recuar um pouco. E, recuando um pouco, observar que dos anos 30, do século passado, aos anos 60, o país experimentou, ano após ano, o maior índice de crescimento, saindo de uma posição de um país agrário, dependendo do café, como praticamente o único item da pauta de exportações, para uma economia diversificada, para uma economia com uma substantiva base industrial, de forma que, nos anos 70, 80, já éramos a 6ª maior economia do mundo. Nesse período, o Brasil empreendeu a construção de uma sólida base na geração de energia elétrica, na área de telecomunicações, na área de transmissão de energia elétrica, na área de exploração do petróleo, que então dizia-se que nós não tínhamos, e chegamos, nos anos 70, a uma posição de razoável desenvolvimento. Não obstante, condições objetivas de nosso povo extremamente atrasadas, faltando ensino, faltando saúde, faltando moradia, alimentação, condições, portanto, absolutamente abjetas, denunciando uma brutal disparidade na divisão da renda. Outras nações, em períodos semelhantes, empreenderam, a partir de situações igualmente diversas, uma trajetória substantivamente diferente. A Coreia do Sul, que nos anos 70 tinha mesmo PIB brasileiro, hoje é muito maior. O seu povo eliminou totalmente o analfabetismo, os padrões de saúde, de habitação, de condições de trabalho são infinitamente melhores. Dos anos 70 aos anos 90, numa luta desigual, atravessamos a década perdida. E quando eu digo luta desigual, é porque, se é verdade que grupos internos sempre buscaram a construção de uma sociedade soberana, de uma economia soberana, tivemos também gente trabalhando o contrário. É paradoxal lembrar que Getúlio foi um dos artífices desse projeto de economia soberana. Geisel, igualmente, foi um dos responsáveis pela construção de um país soberano, uma economia capaz de andar com as próprias pernas. Nesse período, dos anos 60 aos anos 90, eu militei na área da informática, construindo equipamentos e produzindo formulários contínuos para computadores, portanto, fabricando também celulose e papel.
Além do formulário, fizemos muitas outras coisas na área do papel, mas com a economia se deteriorando e, por outro lado, também por conta dos avanços tecnológicos, acabamos migrando a partir dos anos 90 para a área da construção de estruturas, componentes, peças para a indústria do petróleo na área de plataformas de petróleo. É importante ser dito que, nesse período, não obstante todas as dificuldades, as vertentes, à direita e à esquerda, que se propuseram a construção de uma nação soberana, tiveram, de certa forma, sucesso. É importante nós ressaltarmos, no período Geisel, a construção, junto com os alemães, do projeto nuclear brasileiro. E a construção Iranga 2, e a construção de uma base tecnológica expressiva que foi capaz de construir Angra 2 e encaminhar a construção de Angra 3, apesar de, no plano internacional, sofrermos permanente boicote. No decorrer do governo Collor, com a história das carroças, instalou-se uma brutal desqualificação da produção brasileira, do que nós tínhamos conseguido fazer durante esse período. É bom lembrar que a indústria automobilística a construção da implantação da indústria automobilística levada no período juscelino só foi capaz porque, durante a Segunda Guerra, nós construímos uma substantiva base industrial de produção de autopeças a reparar o já expressivo parque rodoviário em operação. Chegando ao início do século XXI, e com o advento do incremento expressivo da indústria do óleo e gás, participamos intensamente da construção da primeira plataforma de grandes dimensões, a P-51, aqui na Nuclep, como empresa contratada, na atividade de gerenciamento da construção do casco dessa plataforma, um empreendimento de 12.500 toneladas de aço, portanto, de substantiva envergadura. Uma obra com 1.200 pessoas trabalhando diuturnamente durante 2 anos. Nos últimos 8 anos, participamos intensamente da construção dos submarinos brasileiros, projeto levado a cabo a partir de um acordo binacional, Brasil-França, para a construção de 4 submarinos convencionais, classe Scorpene, e o projeto de um submarino nuclear a partir de projeto brasileiro. Em todo esse período em que eu participei, o tempo todo viu-se permanentemente a luta entre aqueles que queriam fazer deste país um país soberano e independente e aqueles que queriam fazê-lo eternamente uma colônia dependente e subordinada aos interesses de economia mais fortes. Eu me lembro que, no período dos anos 70, em que eu fabricava formulários contínuos, para você importar uma máquina, indústria brasileira, você tinha que depositar o valor da máquina, previamente, você tinha que pagar 100% de impostos de importação e tinha, evidentemente, de comprar a máquina. Portanto, 3 vezes, enquanto uma multinacional, sob a justificativa que estava trazendo capital, não tinha nenhum desses ônus. Era absolutamente injusto. De um lado, as empresas brasileiras
no seu território, no seu país, para se desenvolver, pagavam 3 vezes mais do que as multinacionais que aqui chegavam. O cenário de adversidade para a empresa industrial brasileira foi permanente desde então. No que toca aos juros, é então uma coisa bárbara. Enquanto as multinacionais traziam via suas matrizes recursos pagos a juros de 1, 2% ao ano, as brasileiras, 3, 4, às vezes 5, 6% ao mês. A consequência disso e o propagado projeto de internacionalização da economia, chegamos ao seguinte cenário: a indústria brasileira acabou. Todas as grandes empresas privadas brasileiras existentes foram para o brejo. O que existe hoje é uma remanescente figura do que nós já tivemos. Entretanto, em vez de chorar sobre o leite derramado, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para a empreitada que nós temos que nos envolver, que é a reconstrução do país depois dessa coronavírus. Para que isso seja possível, preliminarmente, nós precisamos nos acertar politicamente. É absolutamente impossível que, do bojo dessa luta política que hoje existe no país, a gente consiga reunir as condições mínimas necessárias para a retomada da economia. A nossa tarefa é a construção de um Estado soberano, livre e democrático, para que toda a população brasileira seja capaz de usufruir esse benefício. Se a gente se der conta que hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados no país, se nós nos dermos conta de que os tais invisíveis são mais de 80 milhões, é absolutamente impossível a gente construir uma nação com esse cenário. E aí, então, faz-se imperioso, preliminar e necessário que nós concertemos um grande acordo nacional para que, a partir dele, seja viável a construção dessa nação soberana que possa trazer a seus cidadãos melhores condições de vida, emprego, salário, educação, saúde e condições de vida decentes. A partir daí é que nós poderemos pensar na construção desse país. De modo que a discussão e o detalhamento desse projeto, eu proponho que a gente faça em palestras posteriores, em conversas posteriores, a fim de que nós possamos, de comum acordo, traçar as linhas para a reconstrução do país. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, saúde e paz para nós todos e que consigamos superar essa coronavírus.